Oi, Brasil! Oi, você aí que está escutando a minha voz de taquara rachada, mas muito mais de taquara rachada do que o normal. Estou num período de convalescência, inclusive o último episódio que eu gravei ainda continuo, mas o próximo eu vou estar com a voz, aquele vozeirão que você me conhece. Mas por enquanto você vai ter que aturar um pouquinho dessa voz. Brincadeiras à parte, estou aqui com uma pessoa que me marcou muito em 2024. Uma aluna que virou uma grande amiga minha, Dona Ruth Cordeiro, aprovada em pediatria no Sul São Paulo, na Unisa, e veio aqui contar um pouquinho da história dela. Então vamos conhecê-la. Primeira coisa, Ruth, muito obrigado de todo o coração por você estar aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade, eu tô muito feliz. E bora lá. E é quase o fechamento de um ciclo, né? Exatamente. Até antes da gente, né, começar de fato, mas a gente estava aqui conversando sobre a sensação de estar aqui, né? E uma das coisas que você me comentou, eu já tô dando spoiler aqui pra quem tá escutando a gente do episódio, que você queria estar aqui. Então, no ano passado você olhava, escutava os episódios e falava, eu quero estar aqui. Comenta um pouquinho disso. Era meu objetivo, eu até te falei, né? Quando eu comecei, foi logo que começaram o Singular Cast, eu falei, ano que vem eu vou estar lá como aprovada e eu vou dar meu depoimento pra todo mundo. E era um objetivo e eu tô aqui, eu tô muito feliz por isso. Eu tô muito, mas muito feliz. Assim, eu comemoro todas as aprovações, né? Não tem como. Mas quando você me contou e a gente olhou lá a lista, eu falei, não. Daí eu surtei, eu falei, Ruth, eu te mandei o áudio. Foi assim. Eu tava descrente ainda e você tava comemorando e eu tava, meu Deus, eu passei, não acredito que eu passei. Pois é. Então, vamos começar do começo. Ruth, conta pra gente a sua idade, aonde você se formou e há quanto tempo está formada. Eu tenho 29 anos, eu me formei na Faculdade das Américas no final de 2022. Então tem 2 anos, 3 anos? Tem quase 3 anos. É isso, eu sempre fico... Sabe aquela coisa quando eu pergunto a minha idade? Sabe que eu acho que eu tenho só uma digressãozinha no episódio de hoje. Eu acho que eu falei a minha idade errada pra todo mundo no último ano. Porque só hoje não, né? Na verdade, esse final de semana, eu fui preencher um documento e nem que eu me toquei que eu não tinha a idade que eu tava falando pro povo. Eu só aceitei que eu tenho 29 anos agora, recente. Até então eu não tava aceitando. Mas sim, respondendo, acho que 2022, sim, 3 anos de formado. Beleza, então vamos começar daí, tá? Então quando a gente tem 3 anos de formado, a gente tem uma trajetória e uma pessoa que cai no mundo. Começa a trabalhar, começa a ganhar uma grana e a vida ela acontece. Né? Então as coisas vão surgindo, demandas, problemas, oportunidades, etc. Conta um pouquinho pra gente se a vontade de prestar prova sempre existiu, ela foi crescendo, e se os anos de estudo foram uniformes ou não foram uniformes. Eu sempre soube que eu ia fazer residência. O momento exatamente não, mas eu sempre soube que eu faria. Então quando eu me formei, eu queria prestar prova, mas logo que eu me formei, acho que eu tinha te falado que meu pai teve o diagnóstico de câncer, e aí eu falei, não, vou... Eu até comecei a estudar, aí eu falei, não, vou só focar no trabalho, eu vou juntar dinheiro, vou ajudar a pagar o tratamento do meu pai, e ano que vem eu me preparo para fazer prova, de fato não. Então no ano de 2023 eu não... 23? Eu não fiz nada, a não ser trabalhar e ajudar meu pai na questão do tratamento e tudo mais. E aí, 2024, que eu te conhecia e que eu comecei a me preparar, e não me arrependo. Foi em nenhum momento de não ter prestado prova assim que eu passei. Porque eu tinha um objetivo que era ajudar minha família naquele momento. Foi... Perfeito. Isso é exatamente o que eu ilustro em A Vida Acontece. É isso, eu comecei o ano querendo estudar pra passar, e aí aconteceu, e foi uma escolha minha. Isso é muito legal, porque a gente fica muito... Uma das coisas que eu mais sofro em ver é uma pessoa que fica em cima do muro. Porque é impossível a gente trabalhar, dar o apoio para a família nesse momento difícil, trabalhar no ponto que você quer e estudar bem ao ponto de passar. Então você tomou uma decisão super consciente. Você falou, ok, esse ano eu vou focar na minha família, eu vou focar no meu pai e acabou. E daí a situação amenizou, melhorou, agora a gente vai começar essa prova de residência. Isso é muito legal. Porque às vezes, uma das coisas que eu gosto de comentar, uma das minhas aulas de Hot Yoga, que eu estou frequentando agora, terminou a aula, a professora ofereceu umas cartinhas pra gente, né? Pra gente ver, tipo aqueles biscoitos chinês, sabe? Que você abre e parece uma... Isso, eu também. Eu falei, vou pegar um. E daí apareceu uma carta, eu falei, não, tá de brincadeira que apareceu essa carta. Mas você vai entender o que apareceu. Apareceu a carta da paciência.
Daí escreveu assim: há um tempo para tudo. Né? Um tempo para plantar, um tempo para cultivar e um tempo para, sei lá, você pegar. Colher. Exato, uma coisa nesse sentido. Eu falei, coisa boba, né? E daí, justamente nesse final de semana, que foi agora, né? O final de semana da Páscoa, eu fiquei gripadão, eu fiquei de cama e eu tinha um monte de planos, assim, mirabolantes de coisas que eu ia fazer, as coisas que eu ia produzir, tudo. Um feriadão. Exato, prolongado de 4 dias, que eu não consegui fazer nada. Nem, assim, eu não tinha nem vontade de jogar videogame, eu fiquei ali parado. E daí que veio aquela carta, eu falei, ok, é o que a vida acontece. A vida acontece. Então, assim, era o tempo de eu sofrer ali aquele momento e restaurar o meu corpo, mas era isso. Eu sei que eu dei voltas, mas voltando. Esse é um conceito que eu acho chave da gente comentar para as pessoas. Existe um momento certo. E se por acaso quem estiver escutando a gente, talvez chegue na conclusão que esse não é o momento certo, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente coloca para próximo ano, em virtude do que está acontecendo esse ano, ou a gente mantém isso, só que coloca uma pitadinha de estudo. Às vezes mantém uma coisinha mínima de acordo com o que for, né? Dá, né? Com o que der ali no momento. Agora, não adianta a gente ficar numa forma muito puritana de tem que dar esse ano, se tem outra coisa muito importante acontecendo na sua vida. Porque a vida acontece, você não consegue focar, dar tudo de si quando o mundo à sua volta tá desmoronando. Exato. Pra isso tem que ter calma. Exato. E eu fiquei putíssimo no sábado, quando eu percebi que eu ia ficar mal, e todos aqueles planos mirabolantes que eu tinha feito foram todos por água abaixo, Ruth. Mas tem outro feriado, então calma. Exato. Daqui a pouco tem. As coisas têm jeito. Exato. Mas isso você sentiu na pele. De, por mais que você quisesse, você começou o ano querendo, 2023 não ia. E a gente começou 2024. Ótimo. Agora, antes da gente falar de estudo, vamos falar um pouquinho de pediatria, tá? Cada vez mais a gente tem visto as pessoas saindo de áreas tradicionais, então como clínica, pediatria e cirurgia, indo para outras áreas. Então, sempre quando chega alguém aqui que quer clínica, quer pediatria, quer cirurgia, aí eu faço essas perguntas. Então, por que pediatria? Eu odiava pediatria. Interessante. Eu me formei jurando que eu jamais, em toda a minha existência, faria pediatria. Inclusive, teve até uma recordação do Instagram, que na época da pandemia perguntava especialidade que você faria e que você não faria. Aí a minha primeira que eu não faria era pediatria. E aí eu comecei a trabalhar na UBS em 2023. E aí fazia generalista, né? Atendia adulto, criança e gestante. E eu me vi amando atender criança doente, criança saudável, amava atender criança e quase que sofrendo para atender um adulto. E que eu sempre gostei na faculdade de atender adulto. Gestante nunca foi uma opção. E aí eu comecei a pensar no e se eu fizesse pediatria? Negando tudo que eu sempre falei a vida inteira. Inclusive eu falava que eu não gostava de criança. Negando tudo que eu sempre falei. Tanto que quando eu comecei com você, a minha dúvida era, eu faço clínica ou eu faço pediatria? E foi assim que eu decidi pediatria. Na vida, na prática mesmo. Isso é extremamente interessante. Outros episódios a gente já comentou disso, mas aqui eu não posso deixar escapar. Como a nossa percepção ao sair do 6º ano, ok, pode ser que você tenha uma percepção boa, mas a maior parte das vezes não é uma percepção completa. Pelo menos isso a gente tem que admitir. É muito enviesado do que foi seu serviço, de como era seu preceptor. Exato. E principalmente dessa parte, porque na nossa cabeça, que não tem uma maturidade suficiente, a gente associa a qualidade do nosso estágio, e a qualidade do estágio inclui o serviço onde você rodou essa especialidade e o preceptor que te colocou lá dentro, que foi seu, entre aspas, seu professor, com a qualidade / a vontade de fazer a especialidade. A sua afinidade com a especialidade. Exato. Exatamente. Então, isso pode ser uma faca de 2 gumes. A gente tem tanto um episódio que vai vir antes do seu, tá? A gente teve um relato aqui do Arthur, que escolheu neurologia justamente porque teve um preceptor maravilhoso, mas chegou lá na neurologia e odiou a neurologia, mas que tinha ficado com aquela impressão de, putz, é isso, né? Isso aqui é legal. Porque as pessoas, elas passam a motivação, né? As coisas estão ali. Você fala, o amor delas passa pra você. Exato. Só que não necessariamente isso reflete o que é a realidade da Exato. E a gente entra no segundo ponto, que é o arroz com feijão.
A gente não pode se apaixonar pelas coisas raras da especialidade. Quando a gente fala de áreas mais circunscritas, que não são clínica, cirurgia e ped, isso é um pouco mais fácil de delimitar. Porque a gente sabe quem que vai ser arroz com feijão. Agora, essas áreas que tem os R+, depois, é muito ampla. Mas, de uma forma geral, eu preciso gostar, pelo menos, do arroz com feijão. E uma das coisas que eu sempre falo, ninguém vai gostar 100% da especialidade. A gente vai ter tópicos, ou nuances, ou interfaces dentro de uma grande área, que eu não vou, dentro de uma, né, de uma especialidade, que eu não vou gostar. E tá era a minha questão quando eu tinha que escolher o que eu ia fazer, porque eu falava pra você, mas eu não gosto de tudo da pediatria, como eu também não gostava de tudo da clínica. E aí foi por afinidade mesmo da prática. Então, eu ter trabalhado antes e entendido o que é de fato trabalhar com crianças foi um ponto fundamental na minha decisão, assim, para eu saber o que seria da minha vida, porque se fosse só pela minha faculdade, o que eu tive da faculdade, eu nunca na minha vida faria pediatria. E eu nunca estive tão feliz profissionalmente igual eu tô hoje. Perfeito. E uma das coisas legais que a gente estava comentando aqui antes da gente começar o episódio, que a gente está agora, dia 22 de abril, né? Ou 23 de abril. Não sei, já não sei nem mais. Meu Glasgow 22. tá 14. Meu Glasgow tá 14 hoje. Mas tá falando, Matheus, tem um estágio que eu tô amando e outro que, né? E aí faz parte. Porque a gente não vai gostar de tudo de área nenhuma. Exato. Mas a gente tem que gostar de uma forma geral e a gente tem que saber que vão ter algumas coisas ali que a gente vai ter que tolerar. E uma das chaves que eu dou é a gente ter uma prática profissional. Então isso que você teve, infelizmente outras pessoas não vão conseguir ter, né? Porque dependendo da área também. Exato, não tem como. Mas pelo menos vivenciar um pouquinho disso na pele é gostoso. Uma das coisas que mais me marcava da pediatria, que independente se era uma mãe chata, assim, etc, era um atendimento leve. Eu gostava muito disso da pediatria. Porque no final das contas, eu sempre podia fazer uma brincadeirinha com a criança. Ela sempre vai dar uma risadinha. Exato. Então, é maravilhoso. Uma das coisas que eu mais gostava de pediatria era isso. É muito leve atender criança, assim. Por mais difícil que a família seja, ou a criança pode ser um pouco difícil, mas acaba que sempre tem um momento da consulta que você dá uma risadinha assim, que você fala, ai meu Deus, que bonitinho. Essa criatura, esse adulto em miniatura, né? Essa coisinha pequena. Mais ou menos, mas é isso. Então, isso é fantástico. E quando a gente fala em pediatria abre um leque gigante para, desde a gente focar na pediatria geral, fazer puericultura, acompanhamento, que tem muita demanda para isso, como as demandas dos R+, das subespecialidades, e hoje a gente tem outras áreas da pediatria que são interfaces, né? Eu posso, eventualmente, fazer uma especialização e ficar muito mais na parte de gestão de serviços de pediatria, posso ir para uma vida acadêmica, posso eventualmente me especializar em procedimentos pediátricos, tem muita coisa pra fazer. Muita área na pediatria que a gente acaba não tendo essa concepção, mas tem muito mercado. Desde a área básica até para coisas muito mais específicas. Exato. E era um dos meus receios fazer pediatria, porque eu ficava, nossa, mas qualquer um pode atender como pediatra e tudo mais. E até tem gente que atende como, mas a residência, ter essa especialidade é completamente diferente. Completamente diferente. O que você pega no PS, essas coisas, ou mesmo que chega pra gente no ambulatório, você claramente vê quando é um pediatra e quando não é um pediatra. Isso. Faz toda a diferença. Isso, e a família também sente, né? Sente, e eles falam. Uma das coisas que mais me marcou na vida, na pediatria, foi quando eu tava no 6º ano, na sala do trauma, em cirurgia. E chegou uma criança acidentada. E na sala do trauma, pelo menos na USP, é o cirurgião que faz o atendimento, mas sempre chama a avaliação da pediatria, né? Pra ajudar, dose, etc. E eu lembro que a criança estava inconsolável, Ruth. Porque a mãe não podia ficar lá. Ela estava inconsolável. E chegou a pediatra, tudo mudou. Por quê? A criança não deixava examinar. Não deixava examinar de jeito nenhum. Né? E tinha que monitorizar, pegar as testes, estava um inferno. O pediatra chegou, pediu pra todo mundo se afastar. E assim, foi lindo, do tipo, começou a conversar da escola. E daí eu fui entendendo que ela não queria saber da escola em si. Mas era uma forma dela entrar
e começar a apertar a barriga, e ela já estava com o esteto ali justamente na hora que a criança falava, já começava a fazer a ausculta. Então foi tão legal ver isso. Então assim, é óbvio que nesse caso quem era o especialista? Era o cirurgião falando do trauma ali, mas não estava conseguindo, porque precisava ter isso, que não é exatamente a medicina, mas ter uma mão técnica. Exato. E eu acho que isso é a beleza da pediatria. Então, não vou reduzir a escolha de pediatria para isso, mas acho que uma das coisas importantes que eu vejo na veia de quem vai para pediatria, conhecendo os alunos já há quase 4 anos, é essa vontade de desenvolver esse tato. Isso. De ter essa percepção. E na prática você vê, eu tenho bastante interno agora, e você vê isso, tudo bem que eles estão desenvolvendo, mas essa coisa do lúdico, de você conseguir envolver a criança no atendimento, que ela não percebe que você está fazendo um exame físico, por exemplo, e que ela vai se dando para a consulta. No final, ela está participando completamente, está deixando você fazer o que você quiser no corpinho dela. É mágico, eu acho pediatria mágica. Isso, muito bom. Então agora, mudando de assunto, indo para a parte de rotina. Como é que foi a rotina de Ruth Cordeiro em 2024? Eu trabalhava 20 horas por semana em uma OBS. Então, eu era clínica, eu trabalhava 20 horas. Eu fazia de segunda e sexta, essa era a minha rotina fixa. E esporadicamente, não era uma coisa fixa, eu fazia alguns plantões de medicina do trabalho. Mas fixo mesmo, eu tinha 20 horas por semana. E o resto do meu tempo eu estava estudando. Perfeito. Ou descansando, que a gente vai falar. Ou descansando. Também. Exato. E uma das coisas legais que você comentou aqui é que 20 horas é um limite muito bom. Já me perguntaram isso, já falei nos episódios, mas deixando aqui. Quanto que eu acho, se eu fosse decidir para uma pessoa, quanto que eu acho que seria uma boa? Assim, pra gente passar a reta. Em torno de 30 a 36. Quanto menos, melhor. Mas a gente tem conta para pagar, tem coisa para fazer. Então, assim, 20, fantástico. Fantástico. Exato. E mesmo com aquele ocupacional ali que podia ou não podia vir, não passava de 30 horas. Não, nunca. Não. Beleza. Então isso, ok. Agora vamos falar da rotina de estudo. Então a gente falou do trabalho, então você trabalhou excelente, numa coisa que dava, né? Perfeito. Agora vamos falar de um dia de estudo da Ruth. Então um dia que você não estava na OBS. Como é que era um dia do amanhecer até o final? E é óbvio que esse dia vai ser um dia de estudo, entre aspas, cheio. E daí a gente vai falar de dias em que você descansava daqui a pouco. Mas vamos pegar um dia que era um dia de estudo. Então eu acordava, meu horário estava sempre marcado para começar às 8 horas da manhã. Então, 8 horas da manhã, obrigatoriamente, eu tinha que estar sentadinha na cadeira com o meu material aberto, já tudo pronto para começar. Então eu acordava às 7, 6, me dependia do dia. Tomava café, deixava todo mundo 7 horas, estava sentada. A primeira coisa que eu fazia no meu dia era zerar meus flashcards. Todos os dias, quando eu conseguia seguir minha rotina bonitinha, zerava os flashcards. Depois que eu zerei tudo, aí eu começava a ver novos conteúdos. Então, corrigia a prova, aulas não, porque você tirou minhas aulas. Vamos falar disso daqui a pouco, mas continua. Daí, assim, coitada, parece assim, lágrimas saíram, né? Triste. Então, eu passava a manhã estudando, fazendo novos flashcards. Tinha a pausa do almoço, que aí você me fazia pausa por volta do meio-dia até as 2, que aí eu podia fazer qualquer coisa do meu dia que eu quisesse fazer, desde dormir até cozinhar. Tinham 2 horas pra fazer isso. Bastante. Tudo que eu quisesse. Das 2 em diante até as 4, mais ou menos, eu fazia mais conteúdos novos, mais flashcards, mais provas, se eu estivesse fazendo provas. Das 2 às 6, na verdade. E depois eu normalmente ficava livre nesse primeiro semestre. Depois a gente aumentou um pouco, que eu estudava até um pouquinho mais tarde. Isso, muito bom. E uma das coisas legais de quem tá escutando é que a Ruth tinha horário para começar e horário para terminar. Então, uma das coisas que os alunos têm muita dificuldade, eles fazem o manejo da rotina deles por atividades. Eles falam, olha, eu tenho tantas aulas, eu odeio isso, né? Mas a gente escuta a Ruth, né? Tenho tantas aulas para ver nessa semana, então eu vou ver 3 aulas na segunda, 3... Gente, não. A gente tem que produzir bem de acordo com a liquidez que a gente consegue naquele dia. Então, se a gente conseguir fazer um conteúdo hoje e ocupar todo o nosso dia, ok. Foi o que dava para fazer mais rápido? Não dava, porque você fez com qualidade ali.
E isso gera muita frustração no aluno, porque se ele se programar por conteúdo, vai dar caca. Não é, você nunca deixou eu fazer por conteúdo. Não tem eu como. Tinha que fazer o que eu tinha que fazer, independente do tempo que levasse, eu tinha um objetivo para fazer. Assim. Não era, eu tenho que ver uma aula ou fazer todas as questões de um determinado assunto. Não, a gente tinha as nossas prioridades. Se deu tempo e você quisesse prolongar um pouquinho só para terminar, beleza. Senão a gente parava, no outro dia a gente recomeçava depois dos flashcards. Acabou. E eu tinha tempo de descanso, por exemplo, meu domingo eu só estava de manhã. Então, às vezes eu ficava atrasada em alguma coisa ou outra, eu tinha essa liberdade de usar um pouquinho do meu tempo de descanso para poder correr atrás, adiantar o que eu deixei atrasado, ficar em dia. Então, aqui você já deu uma outra dica. Então, a gente também tinha um dia na semana em que não funcionava como estudo pleno, certo? Porque às vezes a pessoa fala, eu vou trabalhar que nem a Ruth 20 horas, só que eu quero estudar do jeito que ela colocou ali todos os dias. Vai dar errado. Não dá, assim, nossa cabeça não permite, nossa saúde mental não permite, porque estudar é desgastante, é cansativo, é solitário. Então você precisa desse tempo para se sentar, voltar sem que você é, um momento de lazer, com a sua família, com amigos, o que for. Cada um. Perfeito. Isso é interessante. Então, escutem o que a Ruth está falando. Então a gente tinha um dia de estudo, né? Dias de estudo cheio, mas havia um dia na semana em que ela acordava, fazia aquela manutençãozinha ali dos flashcards, às vezes um pouquinho a mais ali, beleza, e acabava. Mas era isso. O resto do dia era para eu fazer o que eu quisesse, desde passar o dia deitada fazendo nada, até eu sair, qualquer coisa que eu quisesse estava dentro da minha rotina. Tá? Era um tempo para isso. Então não tinha aquela coisa de me sentir culpada por não estar estudando. Não, aquilo era um tempo que eu tinha reservado para mim. E que eu tinha merecido porque eu tinha feito isso. Exato. E só no que você me comentou, já surgiram na minha mente 3 coisas que eu preciso comentar. Mas vamos aqui uma por uma. Rastreador de hábito. Então você comentou sobre o tempo que você ficava, mas uma coisa que você não falou, que eu já sei a resposta. Mas você utilizava algum aplicativo pra gente ter ideia se estava batendo ou não estava batendo a meta de estudo líquido? O que você usava? Eu amava o Fox To Do, que é um aplicativo pra gente fazer Pomodoro. Então ele contava o meu tempo de estudo líquido. Não é, assim, 100% importante as horas que você faz o relógio de estudo, mas me ajudava muito a controlar, assim, estou estudando de fato, estou conseguindo render com esse tempo ou não, estou só sentada na frente do computador enrolando. Então me ajudava muito e ele fazia um gráfico bonitinho que me inspirava a continuar estudando, porque eu gostava de ver completinho. Exato, e me ajudava também a saber se eu estava batendo a meta ou não estava batendo a meta. Então, já que a gente já uniu isso, vamos unir essas duas coisas. Quanto que dava no Focus To Do um dia de estudo cheio, assim, um dia que correu tudo certinho? Quanto que dava de manhã e quanto que dava à tarde? Certinho? Mais ou menos. Eu sei essa resposta, que eu chequei na sua planilha. Eu não lembro. Então vamos lá, a gente tinha colocado uma meta de 5 a 6 horas líquidas por dia, isso, principalmente quando a gente estava naquela fase final, né? Isso é muito legal a gente comentar, porque às vezes o aluno fica com a ideia que ele precisa render 8 horas, né? Mas, gente, é muito difícil. Impossível, não tem como. O meu limite são 6 horas líquidas, que eu gosto de distribuir em 2 turnos, 3 de manhã, 3 da tarde, deixando ali o período depois das 18 horas sem fazer nada. Uma outra possibilidade aqui é a gente dividir em 3 turnos. Eu não curto muito isso, porque daí a gente faria 2 de manhã, 2 da tarde, 2 da noite. É que isso inviabiliza da gente ter um descanso longo, né? De ter aquele descanso longo. Então eu não gosto muito dessa estratégia, mas para alguns alunos funciona. Então, isso é legal a gente comentar, que a liquidez, e a gente não começou isso de uma vez. A gente foi muito devagarzinho, assim, cada encontro você aumentava, assim, coisa pouca, não era nada absurdo, que na prática você mal sentia que tinha aumentado, de fluir, assim. Só, não era aquela coisa, estudar é desgastante, mas não era aquela coisa que você sofria pra fazer, só ia. E falando nisso, eu já tô aqui, eu já tenho outras coisas para comentar, mas isso daqui eu não posso esquecer. Você acha que essa liquidez, ela foi uniforme ao longo do ano? Definitivamente eu não fui uniforme ao longo do ano. Vamos comentar sobre esses altos e baixos? Meu primeiro semestre foi incrível, eu achei, pelo menos. Meu segundo semestre foi um fiasco. Eu lembro que
em agosto, não, em agosto eu desmarquei o nosso encontro, e eu encontrei você em setembro e falei, Matheus, não fiz nada, deu tudo errado, não vai dar certo, não consegui, não bati, não fiz, eu tinha largado até meus flashcards, que eu tinha um apego, que eu lembro que eu ficava, e agora, Matheus, o que eu faço? Eu começo de novo, eu tinha acumulado um monte de flashcards, o que eu faço? Aí você respira. Exato, a gente vai fazer uma estratégia de controle, de recuperação desses flashcards, vamos colocando conteúdo devagarinho, a gente retoma. E deu certo. Mas eu tive um ano muito... Eu oscilei muito entre épocas que eu tava muito bem e épocas que eu não tava nada. Eu sobrevivi. Às vezes eu não fazia... De modo geral, eu fazia o mínimo, mas tinha época que nem o mínimo eu estava fazendo. Isso. E teve uma época que parecia que você tinha ali soltado, né, as mãos e caído no abismo, assim, tipo, só ido. Porque, às vezes, quando a gente escorrega, pelo menos o flashcard a gente mantém, mas teve um dos nossos encontros que largou nem o flashcard, tudo. foi o de setembro, que eu não fiz nada, nem meus flashcards. Eu acho que eu fiz até julho, e aí em agosto eu abri mão e não fiz mais nada. E daí se foi. E foi. E isso é algo que a gente precisa deixar bem evidente. Porque na nossa concepção, isso nunca poderia acontecer em setembro. Porque se acontecesse em setembro, como é que a Ruth ia prestar a prova outubro, novembro, dezembro? E o que eu me sentia culpada disso, eu nem queria te encontrar de novo, porque eu falei, meu Deus, agora eu perdi tudo, não vai dar certo. Eu trabalhei metade do ano inteiro, me dediquei e agora eu perdi tudo. Por quê? Por quê? Porque não sei, eu simplesmente não fiz. E quando você me colocou, falou, calma, respira, a gente vai conseguir. Isso não significa que você perdeu todo o seu tempo de estudo, tudo que você já ganhou. E me ajudou muito, assim, mas eu tava muito desanimada, porque eu não conseguia, porque eu ter me atrasado, eu não tinha mais ânimo de correr atrás. Ficou uma bola de neve. Tão grande que você falou, quer saber? Deixa ela me engolir. É isso, o que eu vou fazer? E aí você colocou esse ponto, assim, essa luz que me trouxe de volta para eu conseguir terminar a minha atividade. E essa luz é uma técnica que veio lá de Harvard, que é o círculo de controle. Então, por mais que a gente tenha perdido completamente o controle, tenha virado uma bola de neve, a gente vai respirar fundo e a gente vai determinar uma meta pequenininha, algo executável a curto prazo, que vai te dar um senso de completude. E te ajuda. E a gente começou pelos flashcards, colocando os flashcards em ordem. Os flashcards estavam em ordem? Ok. Você não me deixou ver nenhum conteúdo novo até eu zerar meus flashcards. Eu lembro que você falou, vai dar mais ou menos uma semana para você zerar todo o seu flashcard. E foi exatamente isso. Foi uma semana para eu zerar e poder começar de onde eu tinha parado. Mas a ideia é que quando a gente terminasse isso, viesse uma sensação, putz, esse lado aqui da mesa já tá limpo. Então agora eu vou fazer com que esse lado não tenha mais sujeira, então todos os dias eu vou passar o paninho, e agora a gente vai começar a limpar um pouquinho do outro lado. E daí conforme a gente vai conquistando um lado limpo, a gente não deixa o que tá limpo sujar de novo. E é isso, como eu tinha conseguido completar, então eu conseguia seguir em frente, porque eu tava o tempo todo me cobrando na minha cabeça, né? Ai, porque eu não fiz, eu não deixei pra trás, eu atrasei, tá lá acumulado, tanto que eu nem abria o meu Anki. Porque me dava aflição de ver meus flashcards lá acumulados. Porque isso acaba sendo apenas mais uma das gotas que estão fazendo seu copo transbordar. Então, o que a gente fez? A gente tirou o foco do restante, colocou seu foco como se fosse um cavalo com cabresto, assim, ó, só vai olhar pra isso. Isso vai estar em dia? Tá. Então agora vamos ampliar um pouquinho mais o seu campo de visão e vamos pegar uma outra coisa. Ok, isso daqui tá ok? Vamos pegar um pouquinho mais. É isso. Ninguém retoma o controle tudo de uma vez. Isso sempre dá errado. E só um adendo. Eu duvidava dos flashcards, né? Eu nunca quis usar flashcard. Mas depois que eu me atrasei, quando eu tava colocando meu conteúdo em dia, foi aí que eu percebi que os flashcards funcionavam bem. Porque eu lembrava do meu conteúdo que eu tinha estudado antes, bem antes, e que eu jamais lembraria se eu tivesse só feito o meu bom e velho resuminho bonitinho que eu sempre fiz. Bom, eu não sei, mas pelo menos velho resumo. Eram excelentes. E falando nesse assunto, flashcard, então você já comentou que foi uma relação meio amor e ódio aí ao longo do tempo. Foi 100% ódio no começo. Como eu odiava, assim, eu demorei muito pra me adaptar.
Muito. A gente foi um mês entre um encontro e outro. Eu levei um mês pra começar a simpatizar com flashcard. Não era que eu tava gostando, eu tava simpatizando. Tipo, tolerando. E eu era muito resistente. Você me convenceu, assim, com muita insistência, porque eu jamais usaria flashcard em toda a minha vida. E eu acho que uma das coisas que ajuda também é que vocês escutem histórias de pessoas, através dos podcasts, através de depoimentos, pessoas que também odiavam e continuaram odiando, mas falaram, olha, foi ruim, mas valeu a pena. Eu lembro que eu vi de uma aluna sua, que ela passou em dermato na USP. A Luana. Acho que foi. Eu lembro que ela é fã da Taylor Swift. Que ela também odiava. Ela falava que ela era muito analógica. Alguma coisa. Ela odiava e ela começou a fazer flashcards e deu super certo pra ela. Eu já tinha visto mais pra frente, mas lembro que eu me identifiquei muito com ela, porque eu também odiava flashcards. Odiava muito, assim. Uhum. E agora eu virei uma grande fã. Na residência eu faço flashcard. Ainda mais que a gente vai ter uma prova de R+, existe a prova de título, TEP, né, pra prestar. Então, nunca acaba. Né? Não. Vocês acham que vocês vão se ver livres? Livres do flashcard nunca mas mais. Não, ele vai voltar. Agora eu vou dar só alguns passos para trás pra gente retomar coisas que eu não falei naquele momento. Então a gente teve altos e baixos aí ao longo do ano. Isso é extremamente legal da pessoa entender que faz parte a gente ter altos e baixos. E o que a gente precisa entender é que quando a gente tiver um baixo, que a gente ainda tem sempre, né, possibilidade de melhorar. E não é como se a gente pegasse tudo aquilo que você fez, amassasse, jogasse no lixo e começasse do zero. Não. E o que eu gosto de falar, qual que é a outra alternativa? Não tem outra alternativa. A gente tem que pegar de onde você parou. E continuar. Ou desistia e tentava mais um ano e deixava, não pra trás, mas assim, deixava o que eu já tinha feito. Já tinha se passado 6 meses que eu estava estudando. Exato. Estudando bem. Estudando bem. E um dos motivos desses altos e baixos também foi a saúde mental. Então vamos conversar um pouquinho sobre saúde mental e Ruth 2024. Eu sempre fui muito ansiosa. E aí, por conta dessa ansiedade, todo mundo falava que você deve passar no psiquiatra. Eu não queria. Tá, fui na psiquiatra, ela me deu um sermão terrível, falando que eu tinha que tomar remédio, porque ia me ajudar muito. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Isso, e só um adendo aqui. Aqui, quando a gente fala de estar impactando, a gente fala de funcionalidade. Isso. E explica para as pessoas entenderem o que acontecia quando você tentava estudar. Chegou uma fase, lá para junho, eu acho, que eu não... Eu tinha estudado bem, eu estava estudando bem, mas eu estava tão ansiosa com o processo de estudar, porque estudar te deixa ansiosa, assim, o ano de prova te deixa muito ansiosa, é muito sensível. E chegou uma fase que eu não conseguia mais estudar, mas não é porque eu estava enrolando, é porque eu estava tão ansiosa que nada mais entrava na minha cabeça. Eu sentava para estudar e eu começava a ficar angustiada, tensa, e eu não estava atrasada no conteúdo, eu não estava deixando de fazer o que eu deveria fazer. Era simplesmente por estudar, eu estava ansiosa pelo processo que eu ia passar independente, assim. Estava sofrendo por antecedência. Isso era... Eu sempre gostava de comentar isso. É uma ansiedade proporcional, é uma ansiedade desproporcional com queda da minha funcionalidade. Então aqui, muito claro, era uma ansiedade desproporcional que estava impactando a minha funcionalidade. Muito, eu não conseguia mais estudar, que era o básico. Fazer meu flashcard me deixava ansiosa, eu continuava ansiosa. Ou seja, para quem tá escutando a gente, decorem que essas são as duas indicações que você precisa buscar ajuda. Agora continua, desculpa. Busquei ajuda porque eu fui obrigada. Aí a mulher falou, a psiquiatra falou lá tudo que ela tinha para falar e eu não ouvi. Aí eu vim falar com o Matheus num encontro normal de sempre. Aí eu falei disso da psiquiatra, falei que eu não estava conseguindo. Aí você fez o quê? Minha receita e me obrigou a comprar o remédio e falou: você vai tomar. Exato, porque eu falei, me dá o que ela passou, eu tô aqui com a minha receita digital, eu faço pra você, você termina aqui, tem uma farmácia aqui, saindo do prédio. Exatamente, eu ainda dei de conta, falei, não, quando eu chegar em casa eu compro. Não, você vai comprar agora. É só descer, andar um quarteirão, ir pra farmácia comprar. E foi isso que eu fiz, na marra. Exato, só deixando claro, não é que eu prescrevi pra você, já tava Não, já tava prescrito. Exato, que a gente não faz isso na mentoria, pra deixar claro. Já tava prescrito, é só refez a receita que eu não tinha trazido pra nossa mentoria. E não era digital, etc. Não, era física. Aí refez, eu fui lá e comprei. E tomei. Foi um milagre. Eu
controlou minha ansiedade, assim, eu consegui voltar a estudar, eu voltei a ser eu. Eu tinha me perdido nessa questão de ansiedade, me perdido mesmo, eu não me reconhecia mais de tanta ansiedade que era um poço de ansiedade. E não, depois que eu tomei o remédio, que eu não queria tomar, eu enrolei acho meses, acho que foi mais de um mês que eu tava com a receita e eu não comprei. E foi um dos fatores que me fez conseguir estudar. Sem você, né, a mentoria, mas sem a medicação também, de voltar a ser eu não conseguiria, porque eu não conseguia mais controlar a ansiedade. E eu fazia terapia, eu fazia atividade física, não estava mais controlando. A medicação foi fundamental para esse processo. Ótimo. E você não tá sozinha nesse sentimento. A gente é muito bom de prescrever para os outros, né? Como médico. Agora, prescrever, ou na verdade aceitar uma prescrição pra gente, daí a gente joga a lógica pela janela e vem, sabe aqueles pensamentos de eu tomar remédio, sabe aquela coisa da minha avó, assim, tipo, tarja preta, né? Aquela coisa, sabe? E eu prescrevia, assim, eu era uma verdadeira defensora de, não, porque você vai ajudar muito na sua vida, mas eu aplicava na minha? Não. Aquele preconceito, sabe, das nossas avós e etc. A minha psiquiatra falou isso, por que você tem preconceito com os remédios? Não adiantou nada, mas me fez refletir. É que quando a gente tá na situação do paciente, a gente não pensa com clareza. A gente não usa razão. Nada. E foi muito bom. Eu até hoje estou tomando. Não, é que, infelizmente, Ruth, a gente se acostuma a viver nessa disfuncionalidade que a gente nem lembra como é que é funcionar num estado basal, ou seja, o que é o normal de uma pessoa, o que uma pessoa, entre aspas, eu sei que não existe esse normal, mas uma pessoa normal, uma pessoa basal, assim, como é que é de ansiedade? A gente tá tão acostumado. Quando o meu remédio fez efeito, eu lembro que eu pensei, eu falei, nossa, é assim que uma pessoa normal se sente? É assim que é estar tranquila, em paz? Porque era tanto tempo que eu estava tão ansiosa que eu tinha esquecido que era não ter ansiedade, não viver sofrendo por antecedência, com aquela angústia no peito. Então, remédio, tomem remédio. Ajuda. Ótimo. Se vocês precisem. Óbvio. Isso. E passem em consulta psiquiátrica. Com psiquiatra, que eu não me automediquei. Isso. E de preferência, comprem um remédio após a consulta. Não adianta só ir, tem que comprar também. E se vocês vierem na mentoria eu descobrir isso, eu prescrevo pra vocês, refaço a receita e você leva uma bronca, e faço vocês comprarem saindo da mentoria. Funcionou. Exato. E aqui, gente, pelo amor de Deus, nós não estamos falando de smart drugs. Não estamos falando aqui de Ritalina, Venvance, não. A gente está falando de remédios para controle de ansiedade. Então, a gente está falando aqui dos inibidores de recaptura seletiva de serotonina, a gente está falando dos duais, tem muitas opções. Muitas opções. Mas a gente não está falando de smart drug. Não, é só para você conseguir fazer as suas funções básicas do dia a dia. Não é para potencializar o estudo, não. Era só para eu conseguir fazer o que é o básico que qualquer pessoa que não estava assim com o grau de ansiedade que eu estava, conseguia fazer. Exato. E uma das coisas que você citou, que eu também quero puxar aqui, foi a parte da atividade física, e você gostava de ser a vovó do Pilates. Vovó não, porque Pilates é uma coisa de gente muito jovem. Eu amo Pilates, eu virei uma defensora do Pilates. Toda a mentoria eu vinha com uma manobra nova que eu tinha aprendido. E foi ótimo. Eu lembro que eu fazia no final da tarde, que era meu horário livre, além do horário do almoço, né? Depois que eu terminava, eu tinha horário livre. E às vezes eu não conseguia terminar meu conteúdo, e no começo eu tinha as noites tranquilas também, e às vezes eu tava tão inspirada de estudar que eu até passava um pouquinho. Aí eu ia pro Pilates, tinha aquele fôlego de novo, porque você vê gente, você conversa, você sai de casa. É ótimo. Aí eu voltava, eu tava com pique pra fazer alguma coisa. Mais um pouco. Aí, ou às vezes eu via algum vídeo de algum conteúdo assim extra, ou você sempre falava pra eu ver aqueles vídeos que tem do raio-x da banca. Exato. Perfeito. E foi ótimo, era um momento que eu conseguia fazer isso tranquilamente. E uma das coisas que eu sempre notei que foram fatores de proteção pra você foi em relação à sua família e seus gatos. Né? Vamos comentar um pouquinho do papel dos gatos. Eu tô puxando sardinha porque eu adoro gato, você também. Eu tenho Tinerém. Isso, mas vamos conversar sobre esses fatores de proteção, assim, como é que foi sua família mais gatos ao longo de 2024 e o impacto deles na sua preparação? Eu nunca fui uma pessoa de ficar indo pra balada, saindo, não é muito minha vibe.
Então eu sempre tive nos meus momentos de lazer ter minha família comigo, os meus gatos, até meus amigos assim, sair para almoçar, alguma coisa assim, jantar, sempre foi muito importante para eu me reconectar comigo mesma e lembrar que eu não sou só uma prova, que não era que eu precisava o tempo todo estar estudando, o tempo todo estar produzindo, que eu tinha um momento de lazer, que eu precisava daquilo para eu ter disposição, para eu ter fôlego para seguir em frente no meu processo de estudo. Mesmo com isso, eu tive esses altos e baixos, mas eu acho que sem esses momentos que eu tinha essa rede de apoio emocional mesmo, de pegar na sua mão e falar, calma, vai dar tudo certo, você não precisa ficar assim, eu acho que eu não teria chegado a lugar nenhum, mesmo medicada, mesmo fazendo atividade física, assim. Ajuda muito ter esses momentos que você para tudo e tem alguém para você chorar se você quiser, ou só para ir ali na esquina tomar um café. Ajuda muito para você voltar a ser quem você é, assim, recentralizar e lembrar. Estou aqui para isso, essa sou eu sou mais que uma prova, eu sou mais que um vestibular, uma residência. Foi minha família, principalmente, assim, foi. Isso. E não é à toa, e não é da nossa cabeça que a gente fala isso. Uma das maiores coortes do mundo, que foi uma coorte de Harvard, que seguiu durante 75 anos egressos que tinham se formado em Harvard, fizeram uma relação de fatores de risco da vida, etc., que até destrinchou em vários estudos que a gente utiliza até hoje, mas um braço desse estudo viu grau de felicidade, ou seja, quanto que uma pessoa se sentia realizada em determinado momento ali, né, no final, entre aspas, da vida, e quais foram as variáveis que foram relacionadas com essa felicidade. Então, aprovações no sentido de sucesso de carreira, conseguir o doutorado, outras coisas que a gente queria, remunerações, etc., não configuraram fatores de correlação acima de 0,3. Agora a gente teve um fator que correlacionou em 0,7, ou seja, foi o dobro dos outros, mais do que o dobro dos outros fatores, que foi a gente ter relacionamentos significativos. Nós somos seres até programados do ponto de vista neurológico para a gente interagir, a gente sentir a outra pessoa, a gente se comunicar, a gente tocar, a gente experienciar a vida por meio da fala e do contato com os outros. Isso libera ocitocina, isso libera outros hormônios, acessa uma área do nosso cérebro que a gente não consegue acessar de outra forma. Não estou falando que uma pessoa que fica isolada, ela não tem esses mecanismos. Mas nós somos seres que intrinsecamente fomos programados para a gente funcionar assim. E quando a gente pega ao longo da nossa vida o que realmente vai nos preencher de felicidade, de uma satisfação de propósito, é a gente ter relações significativas. E um paralelo. Há vários estudos que mostram que pessoas que têm animais de estimação têm uma longevidade muito, assim, de uma forma estatisticamente significativa do que pessoas que não têm. Meu gato podia passar na prova comigo. Ele estudou junto comigo. Exato. E aonde eu quero chegar? A gente tem vários estudos que falam que a felicidade, tá? E quem quiser, eu tenho uma aula só sobre felicidade na ciência, que eu falo artigo por artigo, mas que a gente relaciona a felicidade com o desempenho acadêmico. Então, qual que é o link de tudo isso que eu falei? É através da manutenção de relacionamentos importantes ao longo do ano. Não tô falando assim de sair pra balada toda semana, não é isso. Mas de você fazer o que te conecta com outro ser humano, de você manter o seu animalzinho de estimação, você ter esse vínculo, vai aumentar a sua sensação de felicidade, sensação de propósito, vai ajudar a gente a colocar a prova de residência no lugar dela e, consequentemente, vai aumentar nosso desempenho nas nossas provas, nosso desempenho acadêmico. Tá pensando Eu em senti performance. muito isso quando eu comecei o Pilates, que eu comecei no meio do ano passado, né? E aí eu fiz grandes amigos no Pilates e me ajudava muito. Eu chegava em casa para estudar assim, revigorada. Até hoje eu tive que diminuir um pouco a frequência dos meus Pilates, fazer o quê? Mas até na época eu lembro que me ajudava muito eu ir lá e respirar, conversar. Conversar sobre nada, assim, nada relevante no sentido de De prova de residência, nada, assim. não ia agregar em nada nesse sentido. Nada, mas me ajudava tanto. Muito. Assim, e quando eu não ia, eu sentia falta. Muita falta. Te dá um gás para estudar. Primeiro, você fica feliz. Exato. Então, a gente tem, do ponto de vista neurológico, a circuitaria do cérebro que é ativado nesse contato. A gente tem um ponto de vista hormonal, que está muito relacionado com isso. A gente se sente bem. E uma outra segredo, entre aspas, né, que as pessoas esquecem, que na verdade é neurociência. O nosso cérebro está
programado para oferecer a melhor performance no sentido de fixação de memória, com tudo, quando nos sentimos bem. Não é à toa que uma das primeiras coisas que a gente faz quando chega um idoso com uma suspeita de demência, o que que a gente faz? A gente descarta distúrbio de humor. Porque às vezes, como ele tem uma reserva cognitiva muito baixa, isso pode ser uma depressão escondida, eu vou tratar a depressão, o velhinho vai voltar a ser o que ele era antes. Ponto. Agora, quando a gente tem uma reserva cognitiva um pouco maior, ou seja, a gente é jovem, a gente não vai ter esse efeito tão claro. Mas intrinsecamente o nosso cérebro ele foi feito para performar bem quando a gente está bem. E eu sentia isso, assim. Eu não sei se você percebia, mas eu percebia claramente. Quando eu voltei a ficar bem, essa oscilação passou. Isso, porque é uma coisa que está correlacionada. Foi né? tudo. É isso, é uma variável que se correlaciona positivamente com outra. Então, você se sentir bem é o que eu falo. No sentido de felicidade do ano da prova de residência, a gente não pode acreditar naquela felicidade condicional. Eu só vou ser feliz se eu passar na prova de residência. Não, a gente precisa ser feliz ao longo deste processo, e o sentimento de felicidade ele é importantíssimo, porque ele que vai te dar a vontade, o gás e o propósito de você fazer aquilo todos os dias, porque não vai ser fácil a gente acordar pelo menos 5 vezes na semana e fazer um dia de estudo cheio. E estudar não é uma coisa gostosa. É gostoso você estudar aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. Preventiva. Conteúdo. Então, cirurgia não é gostoso. Não. Mas faz parte. E você precisa. Então, você estar bem. E é bem em vários aspectos da sua vida. Porque, por exemplo, eu já estava medicada. Então, não é só uma questão de, eu estou tomando medicação, não estou mais ansiosa. Mas e o resto? Como é que está a sua vida como um todo? Não é só uma área que tem que estar equilibrada. É isso que torna o meu trabalho muito difícil. Se o meu trabalho, e eu digo não eu, Matheus, mentoria singular. Se o nosso trabalho, vou mudar para ficar nosso. Se o nosso trabalho fosse apenas organizar a rotina dos alunos e colocar ferramentas de estudo, seria muito mais fácil. E qual que eu acho que é o nosso, assim, o creme de la creme da mentoria singular? Que graças a Deus a gente tem a chance de sentar e conhecer vocês. Porque a gente consegue entender o que se passa na vida da Ruth, ao ponto de eu ter a força suficiente de puxar a sua orelha e falar, Ruth, você vai descer, logo depois da mentoria vai comprar o antidepressivo que foi prescrito. Ponto. Agora, quando a gente não conhece outra pessoa, quando a gente passa respostas que podem ser excelentes, mas são respostas genéricas. É isso. Não ajuda, assim. Eu tinha uma outra colega que fez uma outra mentoria e era isso, era genérico, sabe? Então, para ela, não ajudou, completamente diferente do que você fez comigo, que você sentou, me conheceu, o nosso primeiro encontro foi infinito. Foi ótimo, mas foi infinito. Me conheceu, você sabia o que era importante para mim, que sempre foi importante para mim, que eu precisava de um tempo com a minha família, que eu precisava do meu tempo, assim, para me adaptar aos flashcards, do meu tempo mesmo, e você organizou a minha rotina baseado nisso, assim, sabendo quem eu era e o que era importante para mim, e sabendo que se fizesse algumas coisas que atrapalhariam algumas áreas da minha vida, não ia ser possível fazer. Não. Isso fez muita diferença na hora de eu estudar mesmo, porque a minha rotina era pensada para mim, em quem eu era e como era o meu dia a dia, o que era importante para mim, o que era importante para quem estava à minha volta. Foi ótimo. Isso é uma das dificuldades que eu tenho para responder caixinhas no Instagram. Matheus, estou indo de mal a pior, o que eu faço? A verdade é que eu não tenho a mínima ideia. Não tem como saber. Não tem. É muito difícil a gente dar uma resposta que... Mas calma, por que a gente decaiu? A gente decaiu porque teve transtorno de humor junto? A gente decaiu porque teve uma falta da confiança no que iria fazer? A gente teve uma decaída porque a especialidade não é a que você... Tem múltiplas razões. Então, entre aspas, um atraso nunca é igual ao outro. Nunca. Não. Então a gente tem que entender caso a caso. E ao longo da mentoria você vai mudando isso também. Conforme você vai conhecendo a gente, você vai adaptando essa rotina, pegando isso te atrapalha. Então vamos tentar melhorar isso. Esse momento não é o ideal para você, então vamos dar a volta, fazer de outro momento para ver se vai melhor. Não tem coisa. A mentoria é boa nesse sentido. Não é um encontro geral, assim.
São vários encontros que você vai criando intimidade e você vai conhecendo mais o aluno vai te conhecendo mais, vai se sentindo mais confiante, e você consegue adaptar tudo para ter uma melhor performance. Isso, e eu volto a repetir. Eu não acho que o conteúdo passe de uns 70%, eu acho que nem chega a 70% da nota final. Acho que o conteúdo talvez chegue a 65% da nota final. O restante é a cabeça. E a cabeça faz toda a diferença. Faz. Então agora, pra gente ir pra finalização do nosso episódio. E vamos pensar que a gente tem uma máquina do tempo e que a Ruth, de abril de 2025, vai entrar nessa máquina e vai conhecer a Ruth de abril de 2024. E vocês vão poder conversar rapidamente, né? E você vai passar uma dica. Pode ser um conteúdo, uma ferramenta, pode ser uma palavra de conforto, pode ser qualquer coisa. Mas o que você gostaria de ter se escutado do seu eu aprovado? Tenha autoconfiança e confia no processo. Não fica duvidando, pensando, eu não sou capaz. Você é capaz. Todo mundo é capaz e você consegue. Eu sempre fui muito insegura e eu nunca achava que eu conseguiria passar. Por exemplo, eu passei na faculdade, mas eu não achava que eu conseguiria. Eu sempre encontrava, sorte. Não, você tem que confiar e vai dar certo. Confia que vai dar certo. Emana, parece falando, mas emana para o universo que vai dar certo, que dá certo. E continua trabalhando. Se não adianta nada você ficar pensando, vai dar certo e não. Vamos falar um pouquinho disso. Isso daqui é legal. Não tem como. A gente vai ter que falar disso. É o que, eu não tô nem falando assim, vamos colocar o pingo nos is. Eu não estou falando do ponto de vista esotérico, tá, gente? Não é isso que eu estou falando. Mas o que eu gosto de falar é que a outra possibilidade, que é você pensar que tudo vai dar errado, não tem nada que vai dar certo, ela não vai te levar a nenhum lugar. Te atrapalha. Nenhum. Ponto. Se a gente pensar positivo, vai emanar em universo XYZ vai devolver pra mim, sei lá o que se isso vai ser, se vai acontecer ou não vai. Mas o que eu consigo falar é que isso vai ser pelo menos inócuo. Talvez seja benéfico, mas deletério não vai ser. Exato. Ponto. Então se eu te der aqui duas opções de remédio, um com certeza vai te fazer mal. Esse daqui pode ser que faça bem, mas mal não vai fazer. E você tem que escolher um. Não pode falar, eu não quero nenhum. Tem que escolher um. Então, eu acho que a gente precisa fazer atividade voluntária de entender que hoje a gente já consegue mostrar isso, e eu falo até na minha aula de felicidade, como sentimentos de gratidão conseguem prolongar o nosso estado de atenção e de desempenho, né, e de principalmente memória ao próximo dos dias e semanas, às vezes até meses, que a gente experiencia esse... É que claro que quando eu falo gratidão, vem aquele asco do Instagram, aquele movimento meio gratiluz. Não é isso. Tipo, não é isso que a gente tá falando. Não, é você levantar de manhã e falar, vamos lá mais um dia e vamos fazer o melhor desse dia, o que eu puder fazer de melhor e vou fazer. E é isso, e pensar que vai dar certo. Eu falo emanar, parece que eu sou aquelas pessoas good vibes, não é isso, mas assim, acreditar que o processo vai dar certo. Que você vai conseguir. Porque consegue. Isso, que foi algo que a gente trabalhou muito na mentoria. Porque a Ruth chegou pra mim com zero, na verdade zero não, confiança negativa. Era isso. Não era nem zero. Era do tipo, olha, eu tô aqui, a Ruth sempre me tratou bem, eu me diverti muito nos nossos encontros, mas que tinha uma resistência a tudo que a gente, você fazia, mas tudo eu ficava tipo, fala sério. Aí você, meu Deus, mas tá bom, vai ver que eu tô aqui, eu vou fazer. E deu certo, realmente deu certo, vale a pena. Duvidando algumas vezes, mas vale a pena. E uma das coisas que eu falo, que ajuda a gente a se manter nessa jornada, é entender que o que a gente faz hoje é capaz de modificar o amanhã. Porque se por acaso você estiver fazendo alguma atividade que você tem certeza que o resultado dela não dá em nada, melhor nem fazer as coisas. Nem começar. Exato. Portanto, qualquer coisa é melhor do que nada. É isso, é levar isso pro coração. Exatamente. Ruth. E eu levei. Que mudou a minha vida. Muito bom. De verdade, a minha vida no sentido de que eu sempre fui muito assim, não vou dizer negativa, mas talvez, não sei se vai dar, não sei o quê. E você fala assim, não, vamos lá, vai. Pensar que vai dar certo mesmo e se empenhar
como se fosse dar certo, acreditar de fato, do fundo do coração, o que é uma coisa difícil você começar esse processo de acreditar de verdade. No começo você fala da boca para fora para você mesmo, mas você trazer isso para dentro de você é um processo. É um processo que foi, inclusive, que eu discuti no último episódio. Então, quem tá seguindo a gente no último episódio, que foi com o Arthur, a gente comentou que a gente se convence construindo o hábito todos os dias. De você chegar lá pra trás e olhar e falar, cara, não é que eu consigo, porque eu me dediquei, eu mereço passar, porque eu construí esse hábito. Então, aquela vozinha que falava, Ruth, quem é que você tá enganando, menina? Não vai dar certo. Agora a gente fica com um pouquinho mais de substrato. Pode ser que no começo a gente pareça ser uma coisa meio charlatã, assim, né? E parece. No sentido, tipo, ai, mas quem é que eu tô enganando falando que vai dar certo, né? Olha eu aqui. E uma segunda coisa que eu preciso comentar é a gente escutar as histórias dos outros. Porque a gente idealiza muito uma pessoa que passa no Sul São Paulo em pediatria. A gente fala, não, essa pessoa que passou no Sul São Paulo... É um crânio, é a pessoa que só tirava 10, a pessoa que veio de faculdades gigantescas. E não. É uma pessoa que se dedicou. Óbvio que tem pessoas que vieram de faculdades gigantescas e que são super inteligentes, que não precisaram estudar nada, que só chegou lá e fez a prova. Mas não é a maioria. Na verdade, não existe, tá? Então, assim, não existe ninguém que simplesmente faz a prova. Nossa, não é que eu resolvi, assim, prestar a prova de residência. Acordei pra prestar. E não é que eu passei. Assim. Mas tem gente que tem mais facilidade nesse processo. Isso. Só que daí a gente tem que entender que essa facilidade, Ruth, ela não está quando a gente vai analisar com uma lupa. É que as pessoas fazem uma análise muito simplória, na minha opinião, de olhar principalmente relatos unilaterais. Então eles pegam a pessoa naquele momento. Mas na verdade, essa facilidade está descrita na literatura, principalmente em relação ao mindset que essa pessoa desenvolveu ao longo da vida. Porque a gente está olhando só o desfecho. Mas na verdade, essa trajetória da pessoa de... Não é de hoje, né? Exatamente. E é por isso que é muito legal o podcast. Porque você vê o outro lado. Você só não vê o sucesso, assim. Não. Um depoimento de, ai, deu tudo certo, porque... Não, você viu que a pessoa sofreu, a pessoa teve altos e baixos, a vida aconteceu, nem sempre o estudo foi como ela esperava. Eu acho que não teve nenhum que eu vi que o estudo, a pessoa falou assim, nossa, consegui estudar. Não existe. 100%. Não existe. Não. Só que quando a gente pega um relato unilateral, ou seja, sem um apresentador que consiga puxar essas coisas... Parece que a pessoa... Exato. Fez assim, e é isso, passei, fiz nada e passei. E não é. Sempre teve uma dedicação. A pessoa se dedicou. Às vezes passou anos se dedicando, meses, mas se dedicou. Não é uma coisa que surge do dia pra noite. Isso. Então eu tenho certeza, coloco minha mão, colocar as duas mãos no fogo, se a gente encontrar uma pessoa que não tenha estudado absolutamente nada nos últimos 3 anos da vida, tá? Porque às vezes a gente olha só aquele ano, mas na verdade a preparação começou muito antes. Começou lá atrás. Exato. E passe numa prova de residência. Não tem. Não dá. Ainda mais hoje que as provas não estão... aquela coisa que é só você ter uma noção superficial do conteúdo. Definitivamente não. Cada vez você tem que saber mais fundo, então não tem como você passar sem ter estudado em algum momento da sua vida. Não. Ter tido dedicação. Olha a conversa que a gente teve. Quantas coisas profundas a gente abordou e abordou do coração. Inclusive, não sei se as pessoas repararam, mas eu esqueci de desligar meu celular. E não é que meu celular tocou assim, e eu assim, eu vou coçar o cabelo. Daí eu peguei o celular que tava aqui embaixo, dei uma disfarçada. Depois, é isso que eu gosto, que os nossos episódios são orgânicos. Então eu peço pra eles não editarem, a gente deixa a realidade. Tudo. Eu falo palavrão, eu tosso, me engasgo, eu gaguejo. Mas é muito gostoso você ver isso, que é real. É muito chato você ver as coisas assim, perfeitinhas. Né? Porque a vida não é perfeita. Cansa. Você fala assim, não é isso. Porque a vida não é perfeita. Não é. Pelo menos não perfeita no sentido que a gente coloca. Não, perfeito de ser ideal. Exato. Exatamente, Ruth. Então, muito obrigado pela sua presença aqui em abril, já com 1 mês e pouco de residência nas costas. Você vai ser uma excelente, excelente pediatra. Tá? E assim, você tem um futuro brilhante, Ruth. Nunca se esqueça que com tempo e com esforço a gente é capaz de qualquer coisa. Eu que agradeço por você ter confiado em mim antes mesmo de eu acreditar em mim.
e eu não acreditava, você sabe. Seu apoio e da mentoria do Magic Office foi fundamental para eu conseguir passar, para eu conseguir ser quem eu sou hoje, no sentido de ter mais autoconfiança, de conteúdo na minha vida mesmo. A mentoria mudou quem eu sou, quem eu era, e eu só posso ser grata a você. Eu considero você como meu amigo mesmo. Que bom! E muito obrigada por tudo. A gente fica trocando figurinha no WhatsApp, tá Eu ótimo. Pronto. Muito bom, Ruth. Muito bom. E agora eu vou agradecer você aí de casa, que tá com a gente. Não sei se você tá no carro, tá no chuveiro, lavando louça, não sei onde você tá. Eu sei que você tá ou no YouTube ou no Spotify ligado. Em algumas dessas plataformas você está. Eu queria muito agradecer você. A gente já bateu mais de 30 episódios do Singularcast. Nós somos hoje o podcast que mais tem episódios da Magic Office, vocês acreditam? E o motivo da gente ter isso não é a minha vontade de estar aqui fazendo isso. Não é só isso. É justamente porque vocês pedem e vocês gostam desse conteúdo que a gente faz. E a gente faz do coração. Por isso que eu e você, a gente tem mais encontro marcado no próximo Singularcast. Oi, 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 gente!